Boa tarde, meu nome é Catsilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje eu estarei gravando um vídeo referente à questão de chamado. Todo mundo sabe o que é uma chamada. É uma ação de chamar. Então, hoje, este será o tema do nosso vídeo. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em vossa santa e bendita presença nesse instante, ó Deus dos Hebreus, para entregar a minha vida diante do vosso altar. Peço que teu Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, Emanuel, Deus homem Jesus Cristo, seu Filho unigênito, vocês estejam falando através de mim. Que os meus lábios, a minha boca, a minha voz, seja a voz do Espírito Santo de vocês. Vocês alimentando a minha alma, o meu corpo, mente e espírito, e de todos aqueles que assistirem este vídeo. Que venhamos receber um chamamento vindo da parte de vocês. E que venhamos estarmos prontos para sermos um instrumento de bênção, de paz e de luz, de amor incondicional em nossas famílias e onde nós estivermos. Em nome santo de Jesus Cristo, que haja remissão dos nossos pecados. Amém, Senhor Jesus. A mensagem deste vídeo é referente a um chamado. Eu quero iniciar este vídeo lendo um poema. É uma poesia que eu mesma escrevi. Eu sou professora para o início de um trabalho com alguns alunos que eu tive. Diz bem assim a poesia. Professora, eis-me aqui. Professora, eu posso voar? Pode. Basta você dar asas à sua imaginação. Eu posso ser um ator ou uma atriz? Pode. Basta você decidir quem você quer ser neste teatro da vida. Eu posso ter sucesso? Pode. Basta você fazer escolhas e investimentos certos. Eu posso ser vitorioso ou vitoriosa? Pode. Basta você escolher as pessoas certas para lutarem com você. Eu posso ser alguém na vida? Pode. Basta você saber quem você é, por que você existe e onde você deseja chegar. Agora, eu lhe pergunto: você está pronto para voar, ser ator, atriz, ter sucesso, para fazer escolhas e investimentos, para ser vitorioso ou vitoriosa? E, finalmente, você está pronto para ser alguém na vida? Se sua resposta foi sim para todas estas perguntas, levante-se e diga: professora, eis-me aqui. Esta é uma poesia que eu mesma escrevi para um início de trabalho que eu desenvolvi com antigos alunos. E o que eu deixei claro para cada um deles? Que nós recebemos neste sentido, quando diz, termina ali até com o próprio título, professora, eis-me aqui. Nós estamos nos colocando à disposição para trabalhar, para uma missão, para um serviço. E ali nesse diálogo, um aluno ou aluna faz alguns questionamentos para a sua professora. E esses questionamentos eram desde que se ela podia voar, se ela podia sonhar, se podia ser um ator, uma atriz, se poderia ter sucesso na vida e se poderia ser alguém. Então, cada resposta foi um ensinamento. O ensinamento que basta nós darmos asas à nossa imaginação, nós conseguimos voar. E a imaginação não é simplesmente um delírio, um devaneio no momento em que nós estamos agindo, vivendo fora da realidade, mas no sentido que quando sonhamos, o próprio sonho faz parte desse processo de imaginação, mas uma imaginação viável, sonhos para o futuro, como eu ensinei aos alunos, de cursarem um curso de superior, de fazerem um curso técnico, de serem profissionais reconhecidos. Dentre esses, pode ser um ator, uma atriz. Eles poderão ter sucesso profissionalmente ou não, porque isso eles terão que fazer investimentos, terão que fazer escolhas, e as escolhas é escolherem também as pessoas certas que estarão lutando com eles.
no decurso da vida deles, estudantil e profissional. Assim eles poderão alcançar sucesso e serem alguém na vida. Mas o ser alguém na vida é ser o quê? É eles terem o próprio entendimento de quem eles são, por que eles nasceram e qual é a missão e o propósito deles nesta terra. Eu fiz todo esse questionamento e toda essa explanação com os meus ex-alunos em um primeiro dia de aula. E hoje, Deus está querendo nos ensinar e nos chamar para uma missão, com um propósito para as nossas vidas. Em Isaías, capítulo 6, a partir do 6, do versículo 1 até o 8, diz o seguinte: o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós temos o chamamento de Isaías. Isaías recebeu um chamado. Isaías foi um grande profeta do Senhor. E o que Isaías iniciou esse capítulo aqui 6 dizendo? No versículo 2, algo que me chama muito a atenção, no versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Isaías teve o quê? Uma visão. Essa visão poderia ter sido denominada até como um sonho, porque muitos homens ungidos de Deus tiveram sonhos. Isaías teve uma visão como se fosse ali um sonho. Ele viu serafins voando e ainda ele disse, acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ele viu a própria pessoa do grande eu sou e viu os serafins voando sobre sua cabeça, porque esta é a classe de anjos que voa sobre a cabeça do grande eu sou. E na sequência desses versículos, e o que aconteceu lá no versículo 8? Aqui nós temos um chamamento. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi chamado por Deus Pai. O próprio grande eu sou perguntou: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele demonstrou-se pronto para fazer a vontade de Deus Pai, para responder ao seu chamado. Algo muito interessante também que me chama a atenção é porque quando ele ouviu o som das vozes e dos batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz.
Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Em todo esse processo, os serafins desceram, purificaram os lábios de Isaías, e esta purificação deu-se por quê? Porque ele tinha um chamado. Passou por um processo de purificação. E esse processo de purificação trouxe para Isaías uma nova vida, uma nova oportunidade. E esta nova oportunidade trouxe para Isaías também uma nova missão. E assim como ali naquela poesia, onde a professora terminou aquele questionamento com o seu aluno ou sua aluna, ela fez uma pergunta, depois de tudo, se os alunos estivessem prontos, eles deveriam levantarem-se e dizer: professora, eis-me aqui. E assim eu termino este vídeo, dizendo para cada um de vocês que assistiram, devemos estar prontos para dizer: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, eu estou pronta para fazer a vossa vontade, para cumprir o seu propósito aqui na terra, para ser um instrumento de bênção, de paz e de luz, principalmente dentro do meu lar. E assim, quando nós estivermos atendendo ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, estivermos no centro da sua vontade, veremos as portas dos céus e as janelas dos céus abrindo-se aqui na terra e nos enchendo de bênçãos, de graça, de glória e de luz. Bem-aventurado será o nosso nome, o trabalho, o fruto do trabalho das nossas mãos serão multiplicados em Cristo e por Cristo Jesus. E veremos a sua abundância, e Ele retirará das nossas vidas tudo aquilo que nos impede de sermos sal da terra e luz deste mundo. Que Deus nos abençoe e que nos traga neste sábado renovos espirituais por estarmos dispostos a nos levantarmos e dizermos: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, glória a Deus e aleluia. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em vossa santa e bendita presença nesse instante para entregar este vídeo em vossas mãos, esta mensagem, a minha vida, a vida de quem assistir este vídeo, para que em nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, venhamos ter nossas vidas transformadas, venhamos ter nossos sonhos restaurados, venhamos aprender com o Senhor a sermos vitoriosos, a sermos alguém neste palco do teatro da vida, a sermos vitoriosos, Pai. Alguém disposto a levantar-se, Pai, a erguer os braços para os céus e dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus Cristo, envia-me a mim para fazer a vossa vontade. Purifica os meus lábios, purifica o meu corpo, purifica o meu ser, restaura a minha mente, me dê novos pensamentos, nova direção. Torna-me um ser, Pai amado, instrumento e reflexo da vossa vontade aqui na terra. Transforma-me, purifica os meus lábios, assim como foi purificado o do profeta Isaías. E eu sei, e eu creio, que eu e toda a minha casa não só serviremos ao Senhor, mas seremos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido por Ti para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Em nome santo de Jesus Cristo, que haja remissão dos nossos pecados e a vossa presença nos traga a paz, a esperança, o amor e a luz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus nos abençoe. E amém.